Olá, meu nome é Luiz, sou psicólogo e te ensino um caminho a como fazer mais dinheiro na carreira de psicologia. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu falo para todo mundo é que a gente precisa ter uma base sólida na psicoterapia, né? E aqui eu vou falar muito mais dessa área do que outras, porque eu acho que é onde a gente acaba tendo uma possibilidade de uma escalada maior a princípio. Lógico, depois a gente pode falar de outros aspectos que também são importantes, que podem te ajudar a ir muito mais além. Então, pensando na psicoterapia, eu preciso ter uma consistência nessa psicoterapia. Eu preciso que a pessoa ela seja muito bem atendida e acolhida por mim, mas que, por um lado, ela também tenha seus problemas resolvidos. Que a gente tem que pensar o seguinte: a pessoa não vai na psicoterapia a não ser que esteja vivendo algum tipo de angústia, né? Então a pessoa não vai procurar psicoterapia em geral estando bem, ela vai procurar psicoterapia estando passando por algum momento difícil. E outra coisa é que pensar assim, a pessoa ela quer fazer psicoterapia? Pode até existir as pessoas que se sintam melhores fazendo psicoterapia ou algo assim, mas a pessoa busca psicoterapia como um meio para chegar a uma melhora. Então, a gente tem que entender que a pessoa, acho que a princípio a pessoa não escolheria fazer psicoterapia. Ela tá ali por uma necessidade. Então, logo, ela tem uma necessidade, a gente, enquanto profissional, a gente precisa estar ali disposto a ajudá-la. E aí, a gente bate numa questão que é a seguinte: é, muitas vezes os psicólogos, né, por receio e comodismo, acabam, chegam em alguns momentos da terapia que a coisa estagna, ela para. Então, hoje eu vou te explicar o que fazer nessa situação. Então, quando a pessoa ela chega, ela começa a falar dos problemas dela, às vezes o problema do trabalho, aquilo vai se repetindo, 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 não vai chegando em lugar nenhum, ela pode até gostar muito da conversa que ela está tendo com você, trazer alguns alívios, mas se isso não trouxer alguma mudança substancial para a pessoa, ela pode ser que algum tempo ela desista da terapia e ela realmente não indique você para estar com outras pessoas. Agora, se ela sente que você identificou que ali estagnou e você consegue trazer ela para prestar atenção em outras coisas para fazer, as coisas andarem, para refletir outros aspectos, aí você vai ver uma diferença. Às vezes ela até chega com uma ilusão de que a psicoterapia, uma análise, iria ajudá-la perfeitamente, porque já disseram que a análise é muito boa, consegue entender interiormente, mas você está percebendo que ela está vivendo um problema muito específico. E aí você, vamos dizer, não para ajudar ela nesse problema, você pode ficar ali patinando, porque às vezes esse problema é tão grande que não deixa que ela se aprofunde em outros aspectos que a análise poderia ajudar. Então isso é o que eu costumo dizer, para que eu supervisiono, que é a hora que a psicoterapia estagna. E aí eu penso assim, pode ser que você saiba outras situações, se você souber outras situações a mais em que a psicoterapia estagna, escreve aqui, compartilha aqui com a gente. Mas eu vou falar aqui de 3. Então, a primeira delas é quando é, a pessoa ela traz um problema específico, então ela chega na terapia para resolver uma questão específica, então, por exemplo, alguma questão do trabalho, alguma questão do relacionamento, e fica girando naquilo que parece que a coisa não está indo para lugar nenhum. Então, ela utiliza a terapia como uma forma de ficar remoendo e repetindo o problema que ela está tendo, ou então cada dia um problema diferente e tal. Então, nessa hora, né, eu costumo partir o olhar, então, para as questões inconscientes. Por quê? A pessoa ela chega, ela tá, tá dizendo ali de um problema no relacionamento, seja no trabalho, seja dentro de casa, com com o namorado, namorada. E assim, viu, essa semana já aconteceu isso de novo. Viu, aconteceu isso de novo. E ela sente que ela chega num momento que ela só tá reclamando e não tá indo para lugar nenhum. E aí eu fico me questionando assim, será que esse é o real problema que a pessoa tem? Será que essa situação que ela está vivendo
que ela já trouxe, a gente já trabalhou, já olhamos para elas diversas vezes. Será que esse é o problema? Ou será que o problema é como ela reage diante do mundo, diante das circunstâncias? Então, quando você exaure um problema, quando você chega ao fim dele, né, já não tem muito mais o que falar e a coisa está repetitiva, eu costumo dizer, de apontar para isso. Muitos psicólogos vão ter medo nessa hora, porque quando a gente fala com sinceridade que a coisa não está andando e a gente percebe do nosso lado, a gente tem um certo ideal de que a gente fracassou nessa hora. E eu falo o contrário. Na hora que o paciente, porque o paciente já está sentindo isso. Ele já está sentindo que a coisa não está andando. E aí, você fica parecendo, para você proteger a sua posição de psicólogo, terapeuta, você fica parecendo um farsante na frente da pessoa. Porque ela tá ali, gastando o tempo dela, o dinheiro dela para estar ali com você e não tá indo para lugar nenhum. E você finge que está acontecendo algo, então ela vai começar a não acreditar muito no seu trabalho. E quando você concorda com ela e fala assim, olha, realmente eu estou sentindo que a gente está estagnando, né, nesse ponto. Só que eu preciso dar uma solução, né? Eu não posso simplesmente constatar que as coisas estão estagnadas. Isso já é um passo, né? A constatação já é um passo. Agora eu tenho que dar para ela alguma outra solução. Então, o que eu costumo dizer é falar, olha, andando desse jeito, você concorda comigo que parece que a gente está andando em círculos? A pessoa já concorda, né? Fala, então, nessas horas, eu acho interessante a gente olhar para o inconsciente. Por quê? A princípio, quando a nossa vida consciente aqui, racional, do dia a dia, ela não está andando, o nosso mundo inconsciente está ali, ó, borbulhando. A gente tem toda uma vida ali dentro para procurar. E aí eu falo com a pessoa para a gente partir para esse outro lado. Então aí a gente tem todas as técnicas, né? Para poder acessar, análise de sonhos, desenhos, imaginação ativa e por aí vai. Que não é o que eu vou entrar aqui, eu não vou entrar nesses aspectos específicos, mas só para te mostrar o quê? Que quando a pessoa estagna porque você exauriu a discussão no que diz respeito a um problema específico e não está chegando a lugar nenhum, você pode direcionar para o inconsciente. A mesma coisa pode ser dita, né? E aí um segundo momento, quando a pessoa, cada dia ela traz um problema diferente. Parece que ela não está centrada em si, né? Parece que ela não está olhando para si, ela está olhando tanto para o mundo fora que ela fica à deriva ali. Então, ora um problema da casa, nossa, minha casa despencou. Aqui tá dando tudo errado ali. Aí tá melhorando, melhorando, melhorando. Nossa, aí meu trabalho deu. Aí cai tudo. Ah, meu filho na escola. Ah, da guerra não sei aonde. Deu uma doença não sei aonde. Sempre vários problemas vão colocando a pessoa. E o que que ela tá fazendo? Ela tá lançando muito o olhar dela pro mundo. E qual que é o nosso papel essa hora? Falou, opa, olha, eu tô entendendo, tem diversas... Mas quem é você nessa história? Então, essa hora, na hora que eu pergunto isso, então a coisa não tá... Aí parece que tá andando, porque a pessoa tá cada dia trazendo um problema. Opa, desculpa. Parece que tá andando porque todo dia a pessoa traz um problema diferente, mas você sente, e a pessoa sente também que ela, enquanto pessoa, ela não está progredindo, ela não está evoluindo. Então, mais uma vez que eu chamo para o inconsciente. Agora, para o inconsciente no sentido, diante de tantos problemas, né? Então, enquanto no primeiro a coisa estagnou, eu vou olhar para o inconsciente para gerar um outro movimento, para que eu olhe para esse inconsciente e ele comece a se movimentar. Nesse outro, eu estou querendo saber qual que seria a verdade, entre aspas, por trás de cada hora olhar para uma coisa. O que que essa pessoa está vivendo? O que que esse inconsciente tem para dizer dessa pessoa? Que só está olhando para o mundo ao redor e não está olhando para si. Então, chamar o inconsciente para esse ponto. Né? Porque tem pessoas que elas querem parecer interessantes ali para o terapeuta. Nós, enquanto terapeutas, psicólogos, a gente ocupa uma posição de destaque na vida dessa pessoa. Ela dedica, em geral, 1 hora da semana dela para estar ali com a gente, para compartilhar quem é ela. E a gente tem que pensar que na hora que a gente está entrevistando ou conversando com alguém,
A pessoa ela quer mostrar a melhor versão de si pra gente. Ela quer mostrar que ela é uma pessoa legal, que ela é uma pessoa interessante. Então, contar diversos casos é se mostrar uma pessoa legal. Olha como minha vida é movimentada, olha como eu tenho muitos problemas para resolver. Só que você não está tocando no cerne da questão, que é quem é essa pessoa ali no âmago dela, né? As pessoas vão querer falar de essência, eu não vou entrar nesse mérito, né? Porque não é para isso que a gente está aqui, mas entender o que há por trás, né? Qual que é o direcionamento, quais são as questões mais íntimas que essa pessoa realmente está querendo lidar. Então, uma da outra forma é olhar para esse inconsciente, ou então você tem uma sacada interessante, que é tentar descobrir qual que é o padrão de reação que a pessoa tem em todas as circunstâncias. Isso é interessante? É, mas tem um risco aí, que é o seguinte: eu estou lidando só com o ponto racional da vida dela, então já percebeu que no trabalho, em casa, ou toda vez que uma situação acontece, a gente chama isso de recapitulação, né? Quando você recapitula o padrão que a pessoa tem de agir, eu ainda estou lidando com o aspecto consciente da vida dela. Então, ela pode, ela pode entender o que você está fazendo e ainda pode acontecer o seguinte: muita pessoa vai fazer isso. Ah, viu, meu psicólogo falou que eu sempre sou desse jeito. E ela carrega isso como verdade psicológica para ela e pronto, ela se dá por tranquila. Então, quando eu entro com o inconsciente, eu estou vendo um outro lado dela querendo dizer. É um outro aspecto da personalidade dela querendo dizer alguma coisa. E aí, até agora eu falei sempre isso, né? Então, basicamente, esses dois lados é o seguinte. Quando a consciência ela se torna monótona, a vida cotidiana ela se torna monótona, tentar resolver os problemas do dia a dia a partir deles, né? A partir das estratégias com ele, se torna pouco frutíferas, eu tenho que buscar um outro caminho, né? Então, olhar o inconsciente. Agora, existe um outro ponto que é, às vezes você está ali num processo analítico com a pessoa, ela está andando bem, só que surge na vida dela um problema pontual. Por exemplo, um emprego. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer. E aí, para quem aí já é adepto a análises das N formas que elas podem aparecer, a tendência é a pessoa continuar batendo a mesma tecla ali do inconsciente. Só que ele lida com o mundo próprio, que é o inconsciente. Só que a pessoa ela tá com um problema ali do cotidiano, do dia a dia dela, seja em casa, seja com a própria alimentação, seja com alguma fobia que a pessoa tem, a pessoa não sabe dirigir. Eu posso ficar ali no inconsciente, pode ser até que eu traga alguma resposta para isso, mas isso pode cair numa monotonia. E a pessoa fala, olha, realmente isso não está me ajudando muito, né? E eu creio que você, né, enquanto psicólogo, terapeuta, você não quer isso para você, né? Simplesmente lidar com essa barreira e não saber para onde vai. E aí é a hora que a gente aponta para outro lado, né? Então você tá com esse problema, então vamos atacar esse problema, vamos direto nele, ao invés de a gente ficar aqui acreditando que em algum momento, de uma forma talvez um tanto mágica, vá surgir uma resposta. Sendo que tem algumas respostas na vida que são diretas e direto ao ponto. É testar, é experimentar a situação. Só que isso a gente tem que colocar de uma forma sistemática, sistematizada, né? Então, ter uma estrutura de como fazer essa aproximação, né? Não basta simplesmente dizer, preciso ter um bom senso, ou seja, que for, porque eu já vi muitos psicólogos muito bons analistas, mas que chega nessa hora de ir para a prática, vai querer apelar para uma racionalização, para um bom senso, sem técnica para fazer isso, né? Apenas dando uma opinião, né? Aí vira basicamente uma opinião, que não é nossa função. Eu acho que seria legal você fazer isso. Então, eu acho, né? Mas o que a pessoa acha? Ela acha que ela é capaz? É possível? Tem jeito? Não, tem uma sistematização, né, para fazer isso, tem um método para você fazer isso. Então, aprender esse método e conseguir colocá-lo em prática para que a pessoa experimente coisas da vida cotidiana de uma maneira diferente,
aí você tirou ela dessa estagnação, que é a estagnação do inconsciente também, que você pode ficar ali o tempo todo sem que a sua vida real, né, sua vida do cotidiano, né, as duas são reais, né, na verdade, sem que essa vida do cotidiano se altere significativamente para conseguir algo, né? Então, é importante entender que a estagnação da terapia, ela vai nos trazer uma chance de redirecionar, mas ela é uma armadilha ali, porque se você se dá por satisfeito, quer dizer, se a sua ideia for fazer valer uma teoria, a sua tendência é errar nessa hora, né? Então, na hora que a teoria ela se torna mais importante do que o que o paciente está trazendo ou do que a sua própria percepção da situação, a tendência é a pessoa falar, olha, realmente essa pessoa não me ajudou. E como eu estou falando, já que eu quero te ajudar a que a pessoa ela fique no seu consultório, ela te indique para outras pessoas, então é preciso que você tenha repertórios distintos para poder lidar com cada situação. Então, eu espero ter te ajudado nisso, né? Porque eu sei que quando a terapia estagna é um momento de muito terror pra gente, então a gente tem que ter muita convicção de que eu não tô ali para enganar a pessoa, eu não tô ali para enrolá-la, para ela ficar na terapia mais e mais tempo. É claro que eu quero que a pessoa fique comigo mais tempo, que eu ajude por mais tempo, eu quero que ela venha, passe comigo, sei lá, 2 anos ou até mais, mas que nesse tempo ela foi sempre ajudada. Ela sempre teve ganhos ao longo. A gente sabe que tem momentos de uma latência ali, né? Você não tem transformações em toda a sessão. Mas a pessoa está passando ali para poder refletir, para poder ir mudando de tempos em tempos questões da vida dela. Então, é preciso ter esse repertório. É preciso que o mais importante seja o paciente e você também valorize a sua percepção. Então, quando for mudar de rota, fala com o paciente. Olha, eu estou sentindo que do jeito que a gente está caminhando, não está trazendo os resultados, né, que eu acho que você mesmo deseja. Quando você buscou, o que você acha da gente tentar por um tempo de uma maneira diferente? Tenho certeza que o paciente vai estar de acordo. E aí, a partir disso, você vai conseguir trazer as transformações que ele precisa. E aí ela falou, nossa, essa psicóloga é muito boa, ela me ajudou assim, assim, assim. Ela entendeu exatamente o que eu preciso, vai nela, que ela vai te ajudar, né? Então, espero ter te ajudado mais nessa caminhada e vamos continuando conversando aí com essa profissão tão linda que a gente tem, tá bom? Um beijão e até mais!